Obrigada, senhor presidente. Ontem eu vim a esta tribuna para comemorar duas grandes notícias para o meu estado Tocantins, que foi a ampliação e a criação do curso de medicina pela Universidade Federal, de 40 vagas em Araguaína, porque esta cidade, ao norte do Tocantins, se transformará numa referência em doenças tropicais para toda a região norte do país, porque lá a Universidade Federal recebeu o Hospital de Doenças Tropicais, que era do estado, recebeu, porque estava em péssimas condições, a doação para o governo do estado, e nós conseguimos, com a presidente Dilma, com o MEC, ampliar essas vagas, 40 vagas de medicina para Araguaína. E também a boa notícia da instalação do CRER, um dos maiores centros de referência em reabilitação do Brasil, que fica em Goiânia, terá uma extensão para a cidade de Araguaína, que também atenderá toda aquela região, não só o estado de Tocantins como um todo, mas o sul do Pará, o sul do Maranhão, o sul do Piauí, enfim, todos os brasileiros que acharem por bem irem até Araguaína para se tratar. Também recursos da União, um programa da presidente Dilma Rousseff, e nós ficamos muito agradecidos e felizes por ter um dos 3 maiores centros de referência, que é o Sara Kubitschek, que é um hospital em São Paulo, a CCD, e o CRER em Goiânia. Então, nós teremos o 4º hospital, que é o CRER, agora em Araguaína. Mas, nem só de boas notícias, nós podemos, infelizmente, viver. Hoje, quando ligo a televisão pela manhã, no Bom Dia Brasil, um escândalo demonstrando que os médicos do Tocantins, da maternidade Dona Regina, fecharam por responsabilidade, por preocupações, fecharam a única maternidade de Palmas e de toda a região. Os próprios médicos tiveram essa atitude de responsabilidade, com o apoio da Defensoria Pública do Dr. Arthur Luiz Pádua Marques, que eu até não o conheço pessoalmente, mas vi o seu nome e a sua entrevista no Bom Dia Brasil, e também com o apoio do diretor do hospital, que é o diretor técnico do hospital, Dr. José Manuel Santos, também com apoio da doutora Laís, chefe do centro cirúrgico, que declarou o risco de hemorragia, risco de infecção hospitalar, não tem anestesia e nem luvas para que os médicos possam trabalhar. A própria vigilância sanitária declarou um ambiente inadequado com riscos de infecção hospitalar. É uma coisa nova? Não. Desde 2012, a Defensoria Pública do Tocantins já declarou ao governo do estado e esperou 2013 o ano todo, esperou quase 6 meses de 2014, até que os médicos não aguentaram mais, sustentaram enquanto puderam, mas tiveram que fechar pelo bem dos pacientes, pelo bem das vidas dessas mães e dessas crianças e também pelo CRM de cada um. Cada um responde com o seu CRM a responsabilidade de trabalhar num hospital totalmente inadequado. E eu gostaria de dizer a todo o povo do Tocantins que hoje às 18 horas nós estaremos com a doutora Ana Paula Marques, que é a vice-ministra da Saúde, não só eu, mas o senador Vicentinho Alves, como o senador Ataídes. Nós teremos uma audiência às 18 horas de hoje para tomarmos providências e procurar caminhos para solucionar a questão do Tocantins. Este fato, somado a tantos outros denunciados pela Defensoria Pública, inclusive com remédios vencidos, cheio de ratos e baratas, nós já podíamos pedir a intervenção federal do Ministério da Saúde na saúde do Tocantins. O governo do estado teve uma mudança, houve a renúncia do governador, a renúncia do vice-governador quase que obrigatória e imediata, assumiu de novo o presidente da Assembleia e em 4 anos nós tivemos 2 eleições diretas na Assembleia Legislativa. O governador do estado de Tocantins hoje foi eleito por 15 votos apenas pelos deputados estaduais. Nós estamos vivendo o caos total e absoluto. A saúde largada à deriva. Mas, se não fosse apenas esse fato, eu ainda quero me lembrar aqui de que em 2009 eu coloquei recursos das minhas emendas individuais para Araguaína, que é um grande polo e um centro de saúde do estado. Há 5 anos atrás,
Há 5 anos atrás, coloquei R$2 milhões das minhas emendas e compramos o tomógrafo de última geração. 5 anos depois, o tomógrafo está parado, fechado, e os doentes precisam sair do hospital geral, ir numa clínica particular, demora de 3 a 4 horas, para depois voltar para o hospital. Quando é um caso menos grave, tudo bem, mas casos graves também estão saindo para ser atendido fora. Mas não só em Araguaína, em Gurupi, coloquei também outro tomógrafo, esse 1 ano a menos, tem 4 anos, e do mesmo jeito, os tomógrafos não funcionam. Tem hospitais no Brasil chorando para ter um tomógrafo desse, pois não tem os equipamentos necessários. Pois eu consegui os 2 tomógrafos, um há 4 anos e outro há 5 anos, e o governo do Tocantins não conseguiu colocar para funcionar. Mas muito mais do que isso, ainda continuo. Em 2011, coloquei emendas parlamentares de bancada para a construção do Hospital Geral de Gurupi, para atender toda a região sul. Isso foi em 2011, portanto, tem 3 anos, 25 milhões. Depois, em 2012, coloquei mais 16 milhões. Ao todo, são 41 milhões de reais há 3 anos e não tem um tijolo colocado no terreno, aonde já inauguraram pedra fundamental em setembro do ano passado, colocaram uma linda placa. Eu nem sequer fui convidada, mas isso não tem importância, porque a minha obrigação é levar os recursos, mas a pedra fundamental está lá desde setembro do ano passado e nem um tijolo sequer. Isso significa, senhor presidente, e nos dá o reforço de que a questão não é só financeira, a questão não é só econômica, a questão é de competência, a questão é de compromisso, de espírito de urgência, de espírito público. Sentimento de urgência não tem. Para determinados políticos, os pobres sempre vão estar pobres, que vão ter sempre os pobres em todos os lugares, que pessoas morrem todos os dias, que toda a saúde no Brasil é assim mesmo. Sentimento de urgência é zero. Senador Mozarildo agora há pouco discursou nessa tribuna e disse muito bem, devia ser um crime hediondo quem furta, quem rouba dinheiro da saúde. Porque se o dinheiro é pouco, ele poderia ser muito melhor se não fosse surrupiado nas licitações fraudulentas, nas compras diretas com dispensa de licitação, de medicamentos de pessoas humildes e pobres que precisam se tratar. Pessoas com câncer, pessoas na fila esperando cirurgia, mães, mulheres grávidas, que eu aviso a esses homens que governam o Tocantins se não sabem, uma criança nasce em 9 meses e não pode esperar a reforma do hospital, que espera há 3 anos. A natureza não espera, são 9 meses e essas mulheres estão no meio da rua. Se eles nunca deram à luz, eles precisam lembrar que as mães deram à luz a eles, que as suas esposas deram à luz aos seus filhos, em hospital particular, em hospital de gente rico. Mas nós temos que passear nos hospitais do SUS, naqueles onde as pessoas precisam. O Hospital do CRER em Goiânia, de reabilitação, que eu disse aqui na tribuna, um exemplo para o país. O Hospital CRER em Goiânia atende milhares de pessoas por dia, quase 1.800 atendimentos, exclusivamente SUS, e parece hospital de São Paulo, hospital particular de alto nível e alto luxo. Por que o doutor Sérgio Daia, que preside o CRER em Goiânia, dá conta? Porque tem espírito público, é um homem ético e honesto. Então saúde não é só dinheiro não, é roubalheira, falta de compromisso, falta de competência. E eu quero aqui dizer ao ministro da Saúde que eles estão dizendo no Tocantins que a situação está assim porque a União deve dinheiro ao Tocantins. Eu vou ao Ministério da Saúde agora às 18 horas para saber o que está acontecendo. Eu quero também que esses governantes do Tocantins expliquem por que os 2 tomógrafos não funcionam. Por que o hospital de Gurupi, que já deveria estar sendo inaugurado e não foi inaugurado? Mas eles sabem responder, sabe o quê? Demitiram a semana passada 2.700 servidores. Mas já estão recontratando 700 servidores. Demitiram numa semana 2.700 e estão recontratando 700 e vão recontratar 70% de 2.700. Para isso o dinheiro dá.
para fazer contratação política, para contratar pessoas para trabalhar na campanha, usando o servidor público, trazendo insegurança jurídica para o Tocantins. Por quê? O governador que foi eleito com 15 votos na Assembleia, ele quer que os servidores saibam que ele é o chefe, que ele que está contratando. Não importa o sentimento de insegurança, não importa o desespero das pessoas. Isso é caso de polícia. Demitir 2.700 pessoas e uma semana depois começar a contratar novamente. Essa é a consideração. É assim que pensa o governo do Tocantins. Mas isso não vai adiantar. Nós estaremos no futuro sabendo a resposta de tudo isso. O povo está cansado de ser manipulado. O povo pede pelo concurso público, pela estabilidade dos trabalhadores, dos servidores, que possam receber qualificação profissional, que possam trabalhar com metas e indicadores, que possam ser remunerados por essa produtividade em servir o povo do Tocantins. Desse jeito não dá. As pessoas vão se acanhando, vão se humilhando e a cada dia que passa, perdendo o entusiasmo e o respeito pela classe política. Porque nesta hora não existe A ou B. São os políticos todos que não prestam. São os políticos todos que usam as pessoas. E eu quero pedir ao povo do Tocantins atenção a essa manobra espúria de demissão de 1.700 pessoas e a recontratação. Mais dinheiro para Dona Regina, para nossa maternidade não tem. Dinheiro para o Hospital Geral de Palmas não tem. Não tem dinheiro para ampliação, não tem dinheiro para remédio, mas para fazer cabo eleitoral, para usar as pessoas, eles têm. Aumento descaracterizado para as categorias de última hora. Em que pese as categorias possam merecer, mas o Estado do Tocantins não merece, porque o Estado do Tocantins está praticamente falido. Não tem recursos para custeio, porque cada um que entra quer fazer a sua própria campanha, quer usar a máquina pública para se reeleger. Mas eu tenho certeza absoluta que hoje no Ministério da Saúde nós deveremos encontrar uma solução para a reabertura da maternidade de Palmas. Nós temos que encontrar um caminho que, se nós conseguirmos esses recursos, que eles não sejam colocados na vala comum do furto e da corrupção. Que esse dinheiro seja, que esse recurso possa ser para reabrir a maternidade, para comprar remédios para o Hospital Geral. Pessoas com câncer, com tumor crescendo dentro do corpo, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e não tem condições de fazer uma cirurgia. Por que não usar os mutirões? Por que não convidar todos os médicos, buscar médicos em toda parte do país, para fazer os mutirões de cirurgias, para atender as pessoas? Por que não convocar o Exército, que também tem uma habilidade enorme nessas campanhas cirúrgicas, com toda uma estrutura extraordinária? É porque não tem sentimento de urgência, não tem responsabilidade com as pessoas, não levanta o traseiro do lugar para ir atrás das instituições e fazer parceria. É muito simples, é o governo federal que é culpado, Nesta hora, nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Se a saúde está ruim nos estados, a responsabilidade é dos governadores, que eles é que administram. Por que governadores dão conta de servir bem a saúde? E por que outros governadores não dão conta? E eu aplaudo aqueles governadores que conseguem manter a saúde em situação digna e honrada para os seus cidadãos. Então eu deixo aqui, senhor presidente, essa denúncia que está acontecendo com o meu Tocantins, um estado próspero no coração do Brasil. Inauguramos a ferrovia Norte-Sul a semana passada. Estamos começando a construir a hidrovia Tocantins. A presidente Dilma já lançou o pedral. Já lançou também o edital da duplicação da BR Belém-Brasília. Nós temos toda a condição de logística, água para todo lado, os 2 maiores rios do Brasil, Araguá e Tocantins. A natureza está nos ajudando, o governo federal está investindo em infraestrutura, mas infelizmente a natureza não ajudou na escolha dos governantes do meu estado. E eu espero que nós possamos mudar tudo isso e fazer com que o Tocantins, o estado mais novo do Brasil, continue a ser um local de atratividade, um local de curiosidade de empresários de toda parte que querem construir ali as suas vidas. Muito obrigado, senhor presidente.